Ó, próxima questão. Próxima questão. Ei, aí é que o aluno se quebra, viu, minha gente? Análise de poema. E por que o aluno se quebra na análise do poema? Por quê? Porque quando a gente lê poema, a gente fica pensando que a gente tem que entender as palavras como elas foram ali colocadas. E as palavras nos poemas não são colocadas para significar aquilo que elas estão ali parecendo que significam. Elas estão ali colocadas de maneira o quê, minha gente? Subjetiva, metafórica. E isso você tem que traduzir. Como é que você traduz, pessoal, metáforas? Utilizando-se da imaginação. Você tem que imaginar. Então, você tem que mergulhar no texto já imaginando coisas, ok? Mergulhar no texto imaginando coisas. Aí eu vou para o comando da questão, beleza? Comando da questão. O comando da questão diz assim, minha gente, essa questão é tão boba, velho. Tão boba, mas precisa da sua tradução. Viu? Precisa da sua tradução, ó. A viagem e a ausência. Eu quero que você circule viagem e circule ausência. Remetem a um repertório poético tradicional. O que é o repertório poético tradicional, pessoal? Ele quis dizer assim, viagem e ausência geralmente é tema de poesia. Foi isso que ele quis dizer, tá ligado? É tipo assim, sertanejo, sertanejo. Fala de quê, minha gente? Gaia, sofrência. Então, um tema recorrente de sertanejo é o quê? Sofrência. Então, ele diria assim numa questão do Enem que Gaia é um tema que faz parte de um repertório tradicional do sertanejo. Ele só usou uma linguagem que a gente não usa no dia a dia, mas no sertanejo também as histórias se repetem, tá ligado? Então, ele quis dizer que poemas geralmente falam sobre viagem e ausência. De boa? No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição. Ele quis dizer que nesse poema, a voz que fala dentro do poema dialoga com essa tradição de falar dessas coisas, ausência e viagem. O próprio comando da questão te falou isso. Ele disse, nesse poema, a voz lírica, que é quem fala no poema, dialoga com essa tradição, repercutindo a... Aí a gente vai ler o texto, para poder entender. Podemos? Podemos? O nome do texto é A Viagem. Pessoal, viagem, para vocês, remete ao quê? Viagem, vocês pensam que é o quê? Passeio ou morte. Boa. Tinha uma novela da Globo chamada A Viagem. Vocês lembram? Que tinha o Alexandre, né? Que foi para o purgatório e voltava. Não, meu amigo, você está dizendo que eu sou velho, mas eu não vi o original. Eu vi o Vale a Pena Ver de Novo. Tá vendo? Não, menino, hoje em dia tem recurso, canal Viva. Tá tudo passando no Globoplay. Deixem de conversa. Tá certo? Todo mundo sabe. Ei, você não sabe não dessa novela, não? Todo mundo sabe, é famosa, é famosa. Tá vendo? Sabe tudo de novela. Quando eu era pequeno assistiu, tá vendo? Eu também, quando eu era pequeno eu vi, não vale a pena ver de novo. Sim, viagem, pessoal, geralmente é morte, tá ligado? O trem, tá ligado? A ideia do trem, o trem que passa, a ideia de passageiro, tá ligado? Você está passageiro dessa vida. Então, viagem é você na passagem. Então, geralmente viagem é morte, é despedida, é ausência, tá ligado? É despedida. Viagem é despedida, tchau, vou embora, não volto, tá ligado? Então, remete à ideia de solidão. Porque se eu vou me despedir, alguém vai ficar só. Se morre, alguém fica só, tá ligado? Então, viagem tem esse tom metafórico em poemas. Isso é muito recorrente, porque isso é repetitivo, pessoal. Inúmeros poemas tratam de viagem desse tempo, dessa mesma pegada, tá bom? Então, vamos lá. Posso ler o poema? Que coisas devo levar nesta viagem em que partes? Que coisa devo levar nessa viagem em que você parte? Alguém está partindo, alguém está indo embora, sacou? Se alguém foi embora, tem solidão no meio, não tem?
Guarda aí a solidão. Bora lá. As cartas de navegação só servem a quem fica, viu? As cartas de navegação. Cartas de navegação são o quê, pessoal? Rotas. Só servem para quem fica. Quem vai ficar, pessoal, quem vai ficar pode buscar um novo rumo. Mas para quem partiu, não tem mais. Acabou. Eita, vocês estão traduzindo bem. Com que mapas desvendar um continente que falta? Como é que eu vou desvendar um continente que falta se esse continente for embora? Eita, professor, viagem aí está pesado, viu? Está na morte mesmo, né? Estrangeira do teu corpo. Uma pessoa estrangeira do teu corpo remete aqui. Como é que você pode traduzir isso, pessoal, para mim? Me traduz isso aí, estrangeira do teu corpo. O estrangeiro é uma pessoa que pertence àquele ambiente. Se ela é estrangeira do corpo dele, é porque ela não pertence. Tá ligado? Tão comum quantas línguas aprender para calar-me. Também quem fica procura um oriente. Viu? Quem fica sozinho também procura um oriente. Tem essa chance. Também quem fica cabe uma paisagem nova. Eita, professor, quis dizer que se ficar sozinha, vai também buscar novos rumos. Ok. E a travessia insone do desconhecido e a alegria difícil da descoberta, o que levas do que fica? O quê? Do que levas? Retiro? Caraca, professor, então é um texto falando sobre viagem, mas a viagem aí não está sendo dita a palavra no seu sentido denotativo. O que é o sentido denotativo, hein, pessoal? É o sentido real da palavra, tá ligado? Na poesia, nós preferimos utilizar o sentido real da palavra ou o sentido figurado. O sentido figurado, que é o que a gente encontra nesse texto. Todo em linguagem figurada, ok? Aí vamos lá, para as alternativas. No poema, a voz lírica dialoga com essa tradição, repercutindo o quê, pessoal? Essa tradição de tratar de viagem, remetendo à ideia de ausência, solidão, morte. Letra A. Saudade como experiência de apatia. O que é uma coisa apática, hein, pessoal? Se você é apático, você não reage. Teve um trecho que eu destaquei para vocês que representa uma reação. Qual foi a reação? Que procura um oriente, não foi? Disse que procuraria um oriente. Aí é reação. Se teve reação, não é apática. É ou não é? Então, a gente descarta essa. Letra B. Presença da fragmentação da identidade. Oxi, a viagem aí, a fragmentação da identidade? Não, minha gente. Não foi a pessoa que se dividiu a personalidade, não. Foi uma outra parte que foi embora. Errado. C. Negação do desejo como expressão de culpa. Negou o desejo de conhecer um outro oriente? Não, até disse, né, no texto. Letra D. Persistência da memória de valorização do passado. Está valorizando o passado, quer voltar, pediu para voltar em algum momento? Não, disse que ia buscar novos rumos. Letra E. Revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. Eita, a viagem aí remeteu à ideia de solidão? Sim, porque quem parte deixa alguém. E aí ela está planejando novos rumos, não está? O que é planejar novos rumos? É revelação dos rumos projetada pela vivência da solidão. Eu estou solitário e agora não quero mais ficar solitário, então eu busco novas possibilidades. Portanto, correta a letra E. Não tem isso no texto? Tem. A gente demora a encontrar, porque a gente tem que ler, tem que analisar, mas está no texto, pessoal. O Enem é assim, o Enem não é complexo não, tá ligado? O Enem, ele é difícil de terminar. A questão em si não é difícil. Ele é difícil de terminar por conta da quantidade. Ó, eu dou aula, pessoal, eu dou aula aqui em Maceió desde 1999, certo? E aí, desde aquela época... Comecei muito jovem. Oh, eu não vou dizer o ano, não. Vou não dizer não. Não. Eu dou aula desde 1998. Pronto. No século passado.
Eu dou aula desde 1998, sério. Aí eu peguei vários vestibulares, vários modelos de vestibular. Aí, nós, professores, na época que vocês estão fazendo prova, a gente vai fazer um merchanzinho nosso, né? E vai lá na frente da escola, fica esperando, dá aquela última dica para você fazer a prova, espera você sair para dar um abraço, dar aquela força, né? E aí eu peguei vários, né? Eu peguei um vestibular tradicional da UFAL, peguei o PSS e chegou no Enem. Aí, quando a gente ficava, antigamente, esperando vocês sair da prova, no PSS, vocês saíam eufóricos, tá ligado? Aí chegava assim, aí fazia, professor, caiu o romantismo, ó, responda essa questão aqui comigo. A gente ficava lá, tirando as dúvidas, dando as dicas, e todo mundo falando sobre a prova. Aí agora a gente fica esperando vocês no Enem, minha gente, com cara de besta. Um Zé Mané, um Zé Ruela, a gente, esperando vocês. Porque vocês saem assim, ó, do Enem. Aí, sério, não é decepcionado, não, minha gente. É cansado mentalmente, tá ligado? Não é decepção, não. É todo mundo assim, ó, um zumbi, saindo da escola. Aí a gente vai perguntar, e aí, como foi a prova? Professor, eu quero falar, não. Mas sabe por que não quer falar? Porque não aguenta mais palavra. Sério. Foi tanto texto que você leu que você não aguenta falar, você quer ir em silêncio. Olha, é todo mundo saindo em silêncio, velho. Não tem barulho, não, da prova do Enem. Antigamente era todo mundo assim falando, ó, ei, me deu teu gabarito, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí agora é todo mundo assim, ó. Porque você leu demais. Ó, eu estava fazendo um estudo sobre o último Enem, o de 2022, pessoal, e nas provas objetivas, do primeiro dia, tinha mais de 100 mil caracteres. Vocês tiveram que ler 90 textos, mas a pressão de escrever uma redação é punk, pessoal. Vocês são verdadeiros heróis. Eu não aguentava, não. Por isso que eu fico tomando uma cerveja, esperando vocês saírem, tá ligado? É, cada coisa em seu lugar, né? Eu sou professor, vocês estão estudando. Vocês depois vão virar aí muitos profissionais e vão tirar onda. Ah, professor, aí eu vou ficar lá tomando cerveja e você vai estar fazendo a prova. Mas eu estou torcendo por vocês. Tá ligado? Assim, fazendo, ó, torcendo para que vocês detonem e virem pessoas muito ricas. Amém. Muito ricas. Eu falo isso sem interesse. É compaixão ao próximo. Ó, podemos... Ei, analisamos questões que tinham influência do quê, minha gente? Do contexto histórico, não foi? Aí agora terminamos de analisar questões que têm o quê? Influência de como o texto foi construído. Agora, nós vamos analisar questões onde você vai ter que interpretar o texto. São 3 tipos de questões de literatura no Enem. A habilidade 15, contextos históricos. A habilidade 16, como o texto foi produzido. E a habilidade 17 tem a ver com o conteúdo do texto. Quais são os valores que o texto representa, tá bom? Podemos... Ei, sabe o que é que você precisa para responder essas questões? Saber ler, só. Sério. Essas aí você não vai precisar de um conhecimento técnico, tá ligado? Essa vocês vão precisar saber ler. E tem dessa no Enem, professor? Tem. Às vezes sua cabeça não permite mais ler, porque você já leu um monte, tá ligado? Por isso tem estratégia de resolução da prova do Enem, viu? Como é a estratégia? Vocês fazem primeiro que prova? Primeiro dia de prova, entrou, pegou a prova, vai fazer o quê? Hã? Fala, meu povo. Redação. Todo mundo redação? Questões, né? Quer que eu dê a dica? Tem que começar pela redação. Ah, professor, mas eu não gosto desse jeito. Então você gosta de fazer errado. Tá ligado? Não, professor, mas é o meu estilo. Mas você tem que fazer o certo. Então, vamos lá. Qual é a nota que você pode atingir mais alta? De redação, de humanas ou linguagens? Então, você tem que começar por redação. É obrigatório. É a que a sua nota chega mais alto. No TRI, depois de redação, dessas 2 provas, qual você consegue chegar mais alto? Humanas ou linguagens? Humanas. Linguagens é a pior nota do Enem. A nota mais baixa do Enem é a minha, é a de linguagens. Por quê? Porque as pessoas não sabem se comunicar, essa porra.
Então, ó, ninguém lê, tá ligado? Sério que saiu um estudo sobre a quantidade de livros que as pessoas leem na América, tá ligado? Aí nos Estados Unidos as pessoas leem 7 livros por ano. Na Argentina leem 4. Aí aqui no Brasil leem 2. Aí eu estava junto do meu amigo, aí ele fez, epa, tem gente lendo 3 ou 4 aí, que eu não li nenhum. Porra, velho. Tá ligado? Tá, ajuda a ver, epa, ó, tá errado aí esse estudo, porque tem gente lendo mais. Porque eu não li nenhum. Ó, eu li, viu? Eu li meio. Ó, brincando. Eu leio muitas questões, né, minha gente? Não dá tempo de ler livro, não. Ó, eu leio livros pela metade, né? Por questões. Não, ó, se liga, presta atenção. O que é que eu estava dizendo a vocês? A leitura das questões deve ser pós-redação, porque a redação é prioritária no primeiro dia. Depois dela, você vai para humanas. E depois de humanas, linguagens. Professor, mas eu não gosto de fazer a prova inteira. Aí você pode usar um outro método estratégico que facilita também o aumento de sua nota. Redação. Aí você não faz você faz apenas o rascunho. Aí você vai para humanas e define resolver apenas 15 questões. De preferência, pulando as questões difíceis. Você vai lendo somente as que automaticamente você acha fáceis. 15. Aí terminou as 15, você vai para 15 de linguagens, desse mesmo jeito, só fazendo as fáceis. Terminou as 15, aí você vai fazer o quê? Passar limpo a redação. Passa limpo a redação, e aí depois volta para as de humanas, e depois para as de linguagem, depois para de humanas, depois para linguagens. Vocês perceberam que foi 15, 15, 15, 15, 15, 15, que dá 45 no final. Ah, professor, mas no final vai sobrar pouco tempo para aquelas questões que eu achei difíceis. Ótimo, essas são as que você pode errar. Essas você pode. Vocês não podem errar as fáceis, entendeu? Esse é o método. E aí, baseado nesse método, no segundo dia, qual a prova que você começa? Baseado nesse método, qual é que você vai começar o segundo dia? Matemática. E aí você pode até alternar com natureza, mas matemática é prioritária. Sabiam que teve gente do ano passado que acertou 22 questões de matemática e tirou 830? Minha gente, 22 questões é menos da metade da prova. Olha o tamanho da nota. Por quê? Porque se você marcar com coerência, sua nota aumenta muito. E matemática é prioritário. Se você souber só as elementares de matemática, tua nota já aumenta muito. Então, matemática é prioritária no segundo dia. Beleza? Vamos às questões que você sabe que você vai responder apenas sabendo ler. Vamos lá.